Por que será que a água ferve a 100 graus Celsius? Ou seja, por que será que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius? Sai do estado líquido e passa para o estado gasoso. Na temperatura ambiente, o estado mais estável da água é o estado líquido. Nós temos então muitas moléculas, essas moléculas estão se locomovendo, elas têm energia cinética, mas elas se interagem entre si fracamente por interações intermoleculares de Van der Waals, são interações de atração, que nós chamamos de ligação de hidrogênio ou interação de hidrogênio. Tá, essas interações não são tão fracas assim, já que essas moléculas estão unidas numa fase condensada, que é a fase líquida. Mas à medida que a gente aquece essa substância, nós estamos fornecendo energia térmica, calor para essas moléculas, e elas começam a se locomover mais rapidamente porque aumenta a energia cinética. E aí, nesse momento, começa a romper interações intermoleculares que unem essas moléculas no líquido. Então, à medida que vamos aquecendo essa amostra de água, essas moléculas estão se locomovendo mais rapidamente, rompendo aí essas interações intermoleculares. Vai chegar uma temperatura onde começa a se formar, já que não tem tantas interações entre as moléculas, eu posso chamar isso de vapor. Começa a se formar vapor no interior do líquido, certo? E esse vapor, ele sobe para a superfície, para a fronteira ali entre a água e o ar. À medida que a gente vai aquecendo esse líquido, as moléculas vão ganhando mais e mais energia cinética e começam a se locomover com alta velocidade, provocando um aumento de pressão na superfície, nas paredes, inclusive na superfície do líquido. Mas a pressão atmosférica ainda é maior. Tem uma coluna de gás causando uma pressão na superfície do líquido, não permitindo com que as moléculas escapem, porque a pressão atmosférica é de 1 atm. O que acontece quando a gente aquece até 100 graus Celsius? Quando chega em 100 graus Celsius, essas moléculas têm tanta energia cinética que a pressão chega a 1 atm. Quando a pressão do vapor que se forma no interior do líquido é igual à pressão atmosférica, nesse caso, as moléculas passam para o estado de vapor. A água evapora. E a gente observa isso experimentalmente quando começa a se formar borbulhas no interior do líquido. Nesse momento, todas as moléculas têm energia suficiente para escapar. Agora imagina se a gente subisse no Monte Everest, que a altitude é 8.800 metros acima do nível do mar, onde o ar é bem rarefeito e a pressão atmosférica é bem menor do que 1 atm, em torno de 0,33 atms. Se a gente começar a aquecer uma amostra de água, ela vai conseguir ganhar energia cinética e quando a pressão desse vapor formado no interior do líquido atingir, se igualar à pressão atmosférica, que é 0,33 atms, essa amostra de água ela vai para o estado de vapor. Então, lá no Monte Everest, a água vai ferver ou vai entrar em ebulição numa temperatura bem menor, porque a pressão atmosférica é menor. Vai ser em torno de 72 graus Celsius.